Olá, gurizada. Meu nome é Keanu da Real e seja bem-vindo a mais um podcast da Real. Dando continuidade aqui ao áudio anterior, quando a gente desperta na Pílula Escarlate, a gente tem um entendimento de mundo totalmente diferente. A gente consegue perceber coisas que a gente não percebia antes, ver, né, o mundo de uma outra forma. A gente consegue perceber a manipulação, a doutrinação que a gente passa ao longo da vida, né? E começa a perceber a atitude das pessoas, analisar músicas, analisar o nosso entorno, e a partir disso a gente começa a entender o porquê muitas vezes a gente está em determinada situação, ou o porquê nossos pais estão em determinado nível social, e, e a gente passa a perceber falhas e erros, né, que geraram problemas, muitas vezes que se iniciaram séculos atrás, né? Nosso país tem uma cultura que em parte ela é exportada, né? Alguma coisa é nossa aqui, e infelizmente a cultura que a gente tem não é das melhores, né? Não é uma cultura que ajuda o indivíduo a evoluir, né, como pessoa. No nosso país a gente está com uma cultura, não só no nosso país, né, é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. É uma cultura egoísta, né, individualista, e em parte, né, o indivíduo ele necessita também pensar no seu individual, mas ao mesmo tempo nós como seres humanos nós não somos sozinhos no mundo. Nós temos famílias, né, pessoas ao qual amamos e que nos amam, e o que muitas vezes depende de nós, ou que nós em parte somos dependentes deles também. Então são vários critérios a ser percebido, né? E o despertar ele tem essa peculiaridade, né, de fazer a gente perceber coisas que a gente é ensinado a não perceber, né? Normalmente a gente é ensinado uma coisa e a realidade é outra. É que nem aquela ideia de expectativa e realidade, né? Ao qual a gente tem uma ideia de como esse determinado assunto, objeto, né, ideia, né, e tem a realidade, né? A realidade é o que realmente é, né? E a expectativa é aquilo que a gente acredita que algo é, que uma pessoa é, né? Que nem a ideia que a gente tem de uma pessoa quando a gente acaba conhecendo ela, a gente cria um, um ideal, né, falso, né, uma ideia falsa daquela pessoa, e com o tempo a gente passa a conhecer aquela pessoa e ter uma noção, né, da realidade, coisa que a gente não consegue ter a uma primeira vista, né? E é algo que com o tempo a gente acaba entendendo, né? O ser humano ele tem muito essa questão de idealizar as coisas, né? De almejar, né, algo. Então ele idealiza que uma coisa é daquela forma, mas quando ele conhece realmente, é aí que ele conhece
a verdadeira face. Por exemplo, quando nós somos jovens, nos ensinam que homens e mulheres são iguais, né? Isso é nos passado desde pequeno e ao longo da nossa vida vão nos falando isso, que homens e mulheres são iguais. Só que isso é uma deturpação da realidade, porque o corpo feminino é diferente do masculino. O cérebro, né, feminino é diferente do masculino. A forma de pensar é diferente de ambos, né? Cada um tem uma forma de raciocínio e isso é percebido com dificuldade quando a gente começa a ter um relacionamento sério. A gente vê que as pessoas não são iguais e os sexos não são iguais, né? Há uma diferença gritante, né? E ao longo da vida nos empurram isso a goela abaixo e isso causa problemas grandes, né, no futuro que muitas vezes a gente não sabe lidar, pois a gente foi ensinado totalmente o oposto, o contrário, né, da realidade, né? É muito difícil, isso é muito difícil. Assim como tem esses ensinamentos, há outros também que ao longo da nossa vida vão nos prejudicar. E muitas vezes eu não falo nem só da instituição de ensino, das mídias, eu falo muitas vezes da nossa própria família, que deveria nos orientar, nos passar informações reais das coisas, né? Nos passar a verdade, e muitas vezes eles acabam deturpando as coisas, né? Então isso é um ponto a ser bem observado, que a gente vive numa ilusão, né? Essa é a ideia de Matrix, né? Que foi criada lá no filme do Matrix, é essa ideia, né? Então a gente cresce num mundo de mentiras e ao longo que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo as ironias e as mentiras que foram nos passadas ao longo da vida, a doutrinação, né, direta ou indireta, e isso acaba sendo destrutivo, né, na vida do indivíduo, né? Nós vivemos um momento onde o jovem ele não sabe o que é, ele acredita na cabeça dele que vai ser jovem para sempre, né? Que ele vai viver sempre às custas dos pais, que os pais vão viver para sempre. E existe essa ideia que é criada pelo progressismo, né? Uma ideia fictícia e irreal, né? E as pessoas não percebem que o tempo passa e passa muito rápido, mais rápido do que a gente imagina. Então a beleza se vai embora, a força física se vai embora, o vigor, né? Ele se esvai e a gente acaba descobrindo tarde, né? Como funcionam as coisas, como funciona a vida. A gente não para se perguntar, né, o sentido da vida. A gente não entende que o sentido é nascer, viver e morrer, né? E dentro desse sentido, né, assim como a gente ganhou a vida, em algum momento a gente vai dar a vida, né? E é uma questão bem complexa, porque eu vejo que
tanto no sexo masculino ou feminino também, existe o medo da maternidade, existe o medo da paternidade, né? A natureza quer, né, que ambos se reproduzam, né? Mas a gente vive um momento onde as pessoas elas temem, né? Ou não têm coragem, ou não se prepararam direito, né? Sempre há uma justificativa, uma desculpa, só que o tempo passa. O homem, ele precisa se desenvolver. Claro, esse é o primeiro objetivo, se desenvolver como pessoa, né? Buscar o desenvolvimento pessoal e aí, com o tempo, né? Depois que o indivíduo ele já tiver se sentindo completo como homem, né? Depois que ele já tiver estudado bastante a pílula vermelha, né? Pílula escarlate, nesse momento em que ele se sentir conectado com Deus, né? E se sentir pronto, né? Em sabedoria, acredito que nesse momento o homem pode, né, se surgir a oportunidade, porque o que eu vejo é que o homem ele deve se valorizar mais e no nosso país a gente percebe que o homem não se valoriza tanto e por isso as coisas estão do jeito que estão, né? O homem sendo jogado para escanteio, desrespeitado, né? Deixando bem claro que o progressismo também é culpado disso, mas o homem precisa se desenvolver, ele precisa analisar o jogo, ele precisa entender como as coisas funcionam, né? Muitas vezes a nossa intuição nos avisa que tem algo errado, mas infelizmente as pessoas não conseguem, por estarem tão dependentes, né, do sistema, como diz o Morfeu no filme, elas acabam não enxergando isso e lutando contra quem quer libertar elas da opressão, né? Porque a opressão que a gente passa não é mais física, ela é psicológica, é uma prisão que é criada, né? É criada na nossa mente, igual o Morfeu fala lá no filme pro Neo, né? Ele fala da prisão da mente, né? Então é isso, o homem precisa quebrar essa prisão, quebrar os bloqueios que foram impostos através da mídia, através das instituições de ensino e através até das religiões. Eu acho que quando o homem consegue se desapegar desses três fatores e ele consegue entender e perceber aonde que começou, aonde que está a manipulação, depois de passar dessa etapa, o homem ele passa a ter uma energia maior, né? É algo inexplicável, né? Que eu falando aqui, a princípio, quem está ouvindo esse áudio não acredite, né, no que eu estou falando. Mas eu já tive vários amigos, pessoas que eu ajudei a despertar, e essas pessoas tiveram uma evolução impressionante. Muitas pessoas inteligentes, mas com vários bloqueios, né? E é nesse momento que o desapego, né, ele pode ser muito útil, né, para a evolução do homem.
né? Uma coisa também que é importante, que tem conexão com isso, a morte do ego. O homem precisa matar o ego, né? Assim como a mulher também precisa eliminar o ego. Quando a gente aprende que a gente precisa eliminar o ego ele não é mais tão forte, né? O ego ele não tem tanta influência quanto antes, mas a gente precisa entender e perceber que o ego existe e que o ego ele pode ser o nosso maior inimigo, né? Se ele não for eliminado, né? Há vários livros na machosfera e fora da machosfera que falam de estoicismo, né? Da morte do ego, da morte em marcha, né? Que explicam essa parte aí que é muito interessante. Eu até indico, né? Para quem tiver interesse, buscar a respeito desses assuntos, né? Porque ele é muito útil, né? A pessoa que passa a estudar isso, né, estoicismo, a morte do ego, essas coisas, passa por uma evolução incrível, né? Chega a ser assustador. No momento que o homem se desenvolve na pílula escarlate, ele vai sentir uma alteração até espiritual, né? Como eu falei ali anteriormente, o homem passa a ter mais energia, o homem passa a ser mais confiante consigo mesmo, entendeu? E as coisas, os acontecimentos começam a mudar a forma, o fluxo, né? Lembra até um pouco da lei da atração, né? Lá do livro O Segredo. Só que a questão do livro O Segredo é o seguinte, tudo aquilo ali que eles falam de vibração, né? Aquilo existe, não é ficção, realmente existe. Só que uma coisa que eu não concordo naquele livro e em tantos outros, né, que eu já li, né, livros que falam da nova era, eles, eles falam do universo, né? Na verdade, aquilo ali que eles falam de universo é puramente Deus, né? Só que como são modernistas, né, progressistas, eles não usam o nome Deus, mas eles se beneficiam da forma como Deus atua, entendeu? Então eles não falam de Deus, eles falam em universo. Ah, que as vibrações que a gente emana por o universo, né? Não é nada de universo, é Deus. É Deus, as pessoas elas não entendem isso. Nesse caso, elas entendem, mas elas não querem que você saiba que é Deus que opera tudo, que é Ele que decide as coisas, entendeu? É Ele que é o cara que abre as portas, né? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, né? Algum problema que parece que não vai se solucionar, é Ele que abre os caminhos, é Ele, né, que acaba, né, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, e a gente pede ajuda a Ele, e nós somos ingratos, nós somos atendidos e nós normalmente não agradecemos a eles pelo feito, né,
A gente pode muitas vezes estar no maior perrengue e daí a gente pede uma ajuda para ele. O problema é solucionado e a gente acredita que foi o acaso que resolveu aquele problema. Não foi, né? Então, o que eu posso dizer é que o homem precisa ser grato. Eu vejo muito cara na machosfera reclamando, né, e dizendo que de forma pessimista e só reclamam, né, do profano feminino, reclamam da machosfera, né? E quando a gente quer resolução de alguma coisa, quando a gente quer se desenvolver, reclamar não soluciona nada. Não adianta a gente ficar só reclamando. A gente tem que levantar a bunda do sofá e tem que correr atrás dos nossos objetivos. A gente pede a Deus, ora, né? Mas a gente tem que ir atrás. É oração, né? Orar mais ação. Isso é necessário. Né? E pelo que eu vejo é isso, gurizada. Eu acho que por hora, eu acho que eu consegui falar a respeito, né? Da pílula escarlate, explicando, né, os prós e os contras. Contras não tem, né? Eu acho que a única coisa contra é que a gente passa a enxergar a realidade. E ver a realidade nem sempre é bom, né? Mas com o tempo a gente se acostuma, né? Então, aliando isso, né, ao desenvolvimento pessoal, né, que de forma direta vai nos conectar com Deus, ele sendo feito da forma completa, né? O desenvolvimento pessoal, eu vejo 3 pilares, né? Eu não ia falar de desenvolvimento pessoal agora, mas eu vou dar uma palhinha. Os 3 pilares do desenvolvimento pessoal, ao meu ver, é o mental, né? É o físico e o espiritual. Né? O mental, ele tem a ver com o intelecto, né? À medida que a gente vai agregando conhecimento, a gente vai aumentando a nossa inteligência, né? E isso vai abrir vários caminhos. O físico também é necessário, né? Porque é um complemento. A gente precisa, na verdade, dos 3 pilares, né? O físico é necessário, porque não adianta tu ter uma mente boa, né? Uma mente que raciocina bem e o teu corpo ele tá num estado deplorável. Não adianta nada. É um conjunto, né? E o terceiro e último pilar é o espiritual, né? Que, ao meu ver, tem a ver com a conexão que a gente tem com Deus, né? E essa é o pilar mais complexo e não menos importante. Eu acredito que para um homem ele chegar na sua plenitude, no seu auge, no seu ápice, ele necessita desses 3 pilares, né? Desses 3 segmentos para conseguir a totalidade, né? Do desenvolvimento humano. Então, gurizada, eu acho que eu vou encerrando por aqui. O áudio aqui já está fechando em 24 minutos, né? Eu agradeço pela atenção. Um abraço a todos e até mais.